Continuamos com o nosso programa Eclésia, já estamos no último bloco. Se você ligar rapidinho, dá tempo de você participar do sorteio, mas tem que ser rápido, hein? Para dar tempo do seu nome chegar aqui até a nossa mesa e também botar aqui na nossa urna, que já já faremos o sorteio de um livro, né? Resgatando a alegria de servir, e também um terço das mãos sanguentadas de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, então corre ligar para lá que dá tempo, tá? Padre Guido, só para completar aqui, nós falamos o contrário da soberba é a humildade, o contrário da inveja é desejar o bem, né? Da avareza é a generosidade, mas nós não comentamos, não deu tempo da ira. Qual que é a virtude contrária à ira? Temperança. A temperança que estabelece o equilíbrio físico e também intelectual, né? Saber administrar muito bem as qualidades que Deus nos dá, sobretudo a inteligência, a vontade e a liberdade. Quero agradecer rapidamente aqui o Pedro Mariano dos Santos de Crato, no Ceará, Solange Simões da Silva de Papanduva, Santa Catarina, Isabel Luiz da Silva de Guarda-Mor, Minas Gerais, e Maria Conceição da Cruz de Nova Serrana, também em Minas Gerais. Todas essas pessoas que acabei de ler ficaram sócios conosco agora durante a nossa conversa aqui no programa Eclésia. Deus lhe pague a cada um de vocês que se tornaram sócio, e vocês que já são sócios, muitíssimo obrigado por nos ajudar a manter essa obra de evangelização no ar. Deus lhe pague mesmo. Padre Guido, duas perguntas aqui de dois telespectadores, Sim. São mais ou menos parecidos, vou fazer juntos aqui. Carlos de Souza Cardoso, de Cariacica, no Espírito Santo, e José Minervino da Silva, de Garça. Primeiro, eles querem saber se um pecado capital pode levar alguém para o inferno. Sim. E segundo, se há um pecado dentre os capitais maior ou menor que o outro. O pecado, gente, é um pior do que o outro, né? Agora, se cada um dos pecados, se há uma matéria grave, há um pleno conhecimento e uma vontade de fazer este pecado, gente, entramos no pecado mortal. E se uma pessoa permanece neste pecado mortal sem nenhum arrependimento e sem nenhum propósito de purificar-se, de emendar-se, olha, existe a justiça, voltamos ao tema do outro bloco, né? Existe também o inferno, gente. Procuremos fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Padre, um comentário sobre a luxúria. A luxúria é o desejo por prazeres carnais errados. É o caminho mais fácil, diácono Eric, para a imoralidade sexual. Certo? A igreja sempre apresenta o caminho, porque entra na vida íntima de uma pessoa, para sair vitoriosos diante de qualquer cilada do demônio que quer que pratiquemos a luxúria. Qual é este caminho? É constituído pela fuga das ocasiões, pela frequência dos santos sacramentos, sobretudo a Eucaristia e também a confissão sacramental, por uma profunda devoção para com Nossa Senhora e para o amor, pelo amor ao trabalho. Diríamos, em termos modernos, a terapia ocupacional. É porque, até aquele ditado popular, né, Padre Guido? Mente vazia, oficina do diabo, oficina do demônio, Padre Guido? Sim, é verdade. Tem um baita fundamento isso aí, né? Exato. E temos, diácono Eric, na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, e São Paulo fala para cada um dos fiéis de Coríntio: lembram-se que cada um de nós tem um corpo que é templo do Espírito Santo. É verdade. Gente, a nossa dignidade de ter dentro de nós mesmos a imagem de Deus, criados à imagem de Deus. Hoje, infelizmente, diácono Eric, a exploração do corpo humano está, digamos assim, divulgando-se cada vez mais. Até os mesmos meios de comunicação modernos, né, apresentam todas as horas imagens inadequadas, digamos assim, que preocupam a formação até de crianças, de adolescentes. E cuidado, podemos aproveitar desta oportunidade para dizer aos pais de estar sempre de olhos abertos a respeito do uso até do computador da parte das nossas crianças. É verdade. Tem uma confusão também, em outra ocasião, prometo que a gente volta nesse assunto, que o assunto é longo, a gente dedica um programa só a isso. Mas em relação ao pecado da luxúria, a gente tem que levar em consideração que há muitas distorções quando a gente fala do assunto sexualidade, especialmente, né, dentre algumas pessoas que professam algum tipo de religião. Eu não estou falando só dos cristãos, não, tá?
Acontece que a sexualidade, o sexo em si, o prazer sexual, é bonito e belo porque foi criado por Deus. É bonito, é belo. Não tem nada de errado no prazer sexual em si. Né? No casamento, é mentira quando alguém prega e ensina, por exemplo, que a Igreja Católica só admite a sexualidade quando é para procriação. Isso é uma mentira. Né? A sexualidade do casal casado é para procriação e para união. Ter ação procriativa e unitiva. Né? Então não tem nada de errado do ponto de vista sexualidade em si. Acontece que, já falamos aqui em outra ocasião, né? A união natural entre duas pessoas, Cristo elevou a dignidade de sacramento. E dentro do matrimônio, essas graças estão lá presentes. Perceba como é muito comum na sociedade como um todo um incentivo a uma sexualidade desenfreada em todas as ocasiões, menos dentro do casamento. Aí é motivo de piada, motivo de ridicularização, né? Parece que é uma coisa ruim, pesada. Ah, o sujeito casou, puxa vida, já era, coitado. Então isso é uma mentira, uma distorção. Né? A sexualidade é coisa boa, santa, criada por Deus. A distorção é justamente o pecado da luxúria. Uma ação desordenada dessa sexualidade. A virtude contrária à luxúria qual é, Padre Guido? A castidade, né? A pureza, a prática da pureza. Não esqueçamos que temos também um sexto mandamento que fala bem claro de não pecar contra a castidade. Muito bem, Padre Guido, na sequência... Gula. O pecado da gula não é difícil explicar, né? Consiste em comer muito mais do que for necessário. Ecco, nós vivemos numa época de grande consumismo, época que acompanha, por exemplo, a evolução da moda, em contraste com os verdadeiros valores da pobreza evangélica. O pecado da gula leva a um desenfreado corrida, digamos assim, até do prazer do paladar, ao passo que deveríamos todos mostrar o valor até da sobriedade, né? Quanto ao consumo até dos alimentos, das bebidas, sempre com moderação, numa maneira social, uma maneira bastante equilibrada. Olha, acabamos agora as festividades do Natal e do Ano Novo, e sabemos que um dos pecados do consumismo leva também digamos assim, tantas vezes até a recorrer a farmácias à procura de remédio, porque uma pessoa acaba modificando e estragando até o seu equilíbrio, né? Padre Guido, um outro assunto também que a gente volta em outra ocasião, porque o assunto é longo. A igreja, em muitas ocasiões, ajudou até a criar algumas bebidas alcoólicas, né? Licores, por exemplo, foram criados dentro da igreja em algumas ocasiões. A cerveja, na Idade Média, não tinha essa relação com festa, mas relação com alimentação. Existe na Igreja Católica a bênção da cerveja, por exemplo. A cerveja mais famosa do mundo, que é considerada a melhor do mundo, são os monges trapistas que fazem, etc., para a gente ter uma ideia, né? Há muita gente, por exemplo, que consome isso de maneira exagerada. A sobriedade, como o senhor disse, está bem claro, o consumo em si não necessariamente pode ser pecado de uma bebida alcoólica. Mas quando alguém exagera a bebida alcoólica, está pecando em relação ao pecado da gula? Exato, exato. E, inclusive, obrigado por essa sua colocação. Até no novo catecismo da Igreja Católica, há, de uma maneira explícita, a possibilidade de ter algumas referências de formas novas de pecados, até classificados até em ordem dos mesmos mandamentos. Por exemplo, o quinto mandamento de não matar. O novo catecismo coloca, por exemplo, de não dirigir embriagado. Porque se a gente abusa do álcool, pode provocar a morte. Como também no sétimo mandamento de não roubar. Numa forma moderna, está citado no Novo Catecismo, não preencher um cheque sem fundo. Não deixa de ser roubo, tá certo? É o roubo também de uma maneira moderna, né? Agora, meus amigos, qual é a virtude que se opõe exatamente ao pecado da gula? A mortificação, o autocontrole. Né, uma mortificação do sentido da gula, a gente ajuda. Está passando na minha cabeça, diácono, um pensamento do fundador da minha congregação religiosa, Santo Aníbal Maria de França, que deixou escrito no regulamento dos religiosos esta frase: nenhum religioso deve levantar-se da mesa ao término do café da manhã, do almoço ou da janta, sem ter feito pelo menos uma mortificação na comida e uma mortificação na bebida.
Isso é uma coisa difícil, muito Nossa, difícil. mas- Infelizmente, na correria, as pessoas quase não pensam nisso, mas é muito bonito. Mas o nosso fundador colocou no regulamento. É a questão da mortificação que você acabou de explicar, né, Padre Guido? Exato. Bom, o pecado da gula não é difícil de entender e, infelizmente, também não é difícil de praticar. Nós vamos fugir dessas ocasiões. Padre Guido, o último dos pecados capitais. Antes ainda, puxa vida, eu entreguei aqui já para preparar ali para o sorteio. Esqueci o nome de uma telespectadora que perguntou rapidinho antes do comentário da preguiça. Sim. O senhor já disse, mas deixa bem claro. Por que é chamado de pecado capital mesmo? Capital porque geram outros pecados, são a origem de outros pecados. Por este motivo são chamados de capitais. Está explicado. E a preguiça, Padre Guido? A preguiça é não querer trabalhar, em poucas palavras, fugindo das responsabilidades e causando problemas. São Paulo chega até a escrever, né, que não trabalha não deve nem comer. Veja só, né? Na Bíblia nós temos no Antigo Testamento o livro dos Provérbios, um dos livros sapienciais, contém quase 3.000 provérbios, onde, meus amigos, se fala muito do trabalho, da necessidade de usar as qualidades que Deus nos proporciona de uma maneira gratuita para criar obras de bem. Por isso, a preguiça, gente, deve ser evitada também. Por favor. É importante, meus amigos, sentirmos todos instrumentos válidos, socorrendo, ajudando, dando uma força diante de uma qualquer ação, até comunitária, solidária, porque temos capacidade para fazer isso. Eu ia só completar, Padre Guido, que o pecado da preguiça pode afastar também a pessoa e as outras pessoas ao redor daquela pessoa preguiçosa, inclusive dos dons de Deus que ela recebeu. A pessoa recebeu os dons de Deus e a preguiça pode afastar ela disso. Exato, e Jesus usa palavras muito fortes a respeito disso, porque se nós não usarmos os dons gratuitos que recebemos, Deus nos pode tirá-los e dá-los a outros também. Por isso, cada um de nós deve sentir-se responsáveis pelas qualidades e pelos dons que recebeu e que continua recebendo da parte de Deus. O contrário da preguiça é a ação na boa vontade. Disponibilidade. A disponibilidade, exato, né? Saber colocar-se sempre à disposição para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Bom, a gente não tem mais tempo, mas contra o pecado da soberba, a virtude da humildade, contra a inveja, a virtude e o desejo do bem, da bondade, contra a avareza, a generosidade. Caridade, né? Caridade, generosidade. Contra a ira, a temperança. Né? Contra a luxúria, a pureza, a castidade. Contra a gula, a mortificação. E contra a preguiça, a disponibilidade, o serviço. Uma boa vontade, né, de fazer o bem. Né? Padre Guido, não tem mais tempo, infelizmente, a gente continuar nossa conversa, que foi excelente. Nos dê a bênção, por favor, para a gente encerrar. Quero alcançar o Brasil inteiro com esta bênção, de uma maneira especial. A família de Dona Cristina, Dr. Carlos Carvalho, as filhas Juliana e Luciana de Bauru, e a família do grande amigo Adalberto Gambalonga e Dona Ladi de Criciúma. Para todos vocês, prezados amigos, o meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Eu agradeço a participação de todos também que ligaram aqui para a gente. Vou fazer o sorteio agora conforme combinado. Primeiro eu vou sortear o terço. O terço das mãos sanguentadas vai para Maria da Silva Pereira, Varriçai, acho que é o nome da cidade, Varriçai, do estado do Rio de Janeiro. Maria da Silva Pereira vai receber na sua casa o terço das mãos sanguentadas de Jesus. Deixa eu já separar aqui. E agora o livro, conforme eu já tinha combinado, o livro Resgatando a Alegria de Servir vai para mais um telespectador que ligou para a gente. Deixa eu ver aqui. Vai para Maria Inês Castanho Arruda, da cidade de Indaiatuba, uma cidade pertinho aqui da gente, do estado de São Paulo. Maria Inês de Indaiatuba vai receber esse livro aí na sua casa. Muitíssimo obrigado você que se tornou sócio. Agradeço a participação de todas as perguntas. Foi muito legal fazer esse programa hoje com vocês. Na semana que vem o tema também é muito interessante. Vamos falar sobre o grande São Sebastião, padroeiro de tantas cidades espalhadas pelo Brasil, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? São Sebastião, que vai ser no dia 20 de janeiro que a gente comemora, já falaremos sobre ele na semana que vem. Curtam a página, aqui na cidade de Valinhos também é o padroeiro, a cidade onde a gente está, São Sebastião. Ó, curtam a página do Programa Eclésia no Facebook, viu? facebook.com/Programa Eclésia. Você pesquisa lá e procura e fica junto com a gente também nas redes sociais. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Você sequência, tá bom? Fique conosco, né? Acompanhe nossa programação aqui da Rede Século XXI. Reze pela gente. A gente se encontra semana que vem, então uma grande semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.